Bom, gente, desculpa o som, tô sem um microfone aqui adequado para gravar esse vídeo, mas como ele já está bem atrasado, eu vou gravar desse jeito, tá bom? Então vamos lá. Os cálculos do ensaio a vazio, né? E de curto-circuito, de transformadores, né? Bom, o objetivo desses cálculos é determinar o circuito equivalente. Basicamente é isso. Então vamos aos cálculos, né? O primeiro, circuito ensaio vazio. Eu fui e fiz com um transformador uma prática e obtive uns dados aqui e vou usar esses dados como exemplo, certo? Não é exatamente o mesmo transformador, mas ele é muito parecido, então os dados de vocês devem dar parecidos também. Então, na primeira prática, os dados são esse aqui. Tensão nominal, né, que a gente leva, foi 221,3 volts. A corrente a vazio deu 0,293 e a potência a vazio deu 14,92 watts. Então vamos lá. Lembrando que no ensaio a vazio a gente faz essas três medições e tem o objetivo de primeiro, a potência PO é igual a perda no núcleo e a gente tem o objetivo de calcular a resistência do circuito magnético, a indutância do circuito magnético, a impedância, o fator de potência. E aí a gente calcula, né, basicamente esses valores. Lá no material tem umas equações, eu vou colocando as equações aqui conforme a necessidade, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos calcular a impedância magnética, que é fácil, é a tensão do ensaio a vazio, né, que você pode chamar de VO/VN, sobre a corrente a vazio, ou seja, 221,3 sobre 0,293. Logo, a impedância de magnetização, aí você coloca na calculadora 221,3 dividido por 0,293. Executar. Ele não está aqui, ele está colocando o valor, né, exato. Eu quero o valor aproximado. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. O valor aproximado tem como você estar calculando, mas eu vou ter que apertar Shift igual toda vez para poder calcular. Então, deixa eu configurar essa calculadora logo para a gente ter sempre o resultado aproximado. Então, entrada e saída, matemática, eu quero o resultado em linha e decimal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ângulo, formato, símbolo de engenharia, não. Então, vamos novamente. 221,3 dividido por 0,293 igual. Pronto. Aí agora sim ele calcula o valor aproximado, né? Que é
5,29 aproximadamente ohms. Esse valor aqui a gente pode salvar em uma variável, né, para a gente usar mais à frente. Não sei se a gente vai chegar a usar esse valor. Salvar em variável é variável. Deixa eu ver, tá? Armazenar. E aí, shift A igual, ele vai dar o valor. Pronto. Beleza. Temos a impedância. Vamos para o próximo cálculo, que é a indutância magnética. Para calcular a indutância magnética, é só Vn ao quadrado sobre K. Então não serve agora porque a gente ainda não descobriu o K. Deixa eu ir para um... Deixa eu ir aqui para... Ai, desculpa, gente. Não. Esse aqui... Bom... Então deixa eu calcular aqui a resistência de magnetização, que é Vn ao quadrado sobre PO, ou seja, 221,3 sobre a potência, que é 14, esse aqui é o quadrado, né? 92, e isso aqui vai dar uma resistência de magnetização igual. Então é para dar uma resistência alta, né, nessa prática aqui. Então vai ser 221,3 ao quadrado dividido por 14,92. Isso dá um valor aproximado de 3.282,42 watts. Outra coisa que a gente pode calcular aqui é o cosseno de φ, que é basicamente a potência ativa sobre a potência aparente, né, que é o produto da tensão vezes a corrente, ou seja, 14,92 dividido por 221,3 vezes 0,293. Isso aqui vai dar um cosseno de φ igual a 14,92 dividido a parênteses 221,3 vezes 0,293. Fecha parênteses. Cadê? Fecha parênteses. Igual. Cosseno é igual a 0,23. Beleza. Bom, agora a gente precisa calcular o QO para calcular o Xm, né, que é a resistência de magnetização. Para calcular o QO, tem uma fórmula aqui que é a potência aparente vezes o seno de φ. Desculpa aí, gente. Vezes o seno de φ, mas a gente não tem o seno de φ. Para calcular o seno de φ, a gente pode usar a equação fundamental da trigonometria, que basicamente diz o seguinte, que o cosseno de um ângulo, nesse caso aqui φ ao quadrado, mais o seno desse mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Se o cosseno a gente já sabe quanto vale, então a gente quer o seno, a gente isola o seno de φ com uma raiz quadrada. E aí só interessa pra gente, né? Ângulos
no primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Então eu não vou colocar mais ou menos antes não, tá bom? Da raiz. 1 menos o cosseno ao quadrado, que é 0,23 ao quadrado. Então o seno vai dar, você coloca na calculadora. Então eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 1 menos, aí 0,23, você vê que não é só isso, né? Tem um valor maior aqui. Então eu vou usar o recurso de memória dessa calculadora, que é a última resposta, que ele salva num botãozinho chamado Answer. Deixa eu só achar ele aqui. Answer. Aqui, ó. Tem aqui, Answer ao quadrado. Fecha parênteses, igual. Então dá 0,973. Esse é o valor do seno. E agora sim a gente pode voltar lá e calcular que a resistência de magnetização é igual. Perdão, a resistência a gente já calculou. É a indutância de magnetização. É o VO, o Vn ao quadrado, sobre QO. Ah, mas nem... Desculpa. Então, tem que calcular QO logo, né? QO, eu já botei aqui, né? Como calcular QO? Vai ser S vezes o seno. S é o quê? S é VO vezes IO, tá bom? S é VO, né? Esse valorzinho aqui, ó. Isso é S. Então, VO 221,3 vezes 0,293 vezes o seno, que é 0,973. Então, isso tudo vai dar um QO igual a... Vamos ver quanto é que dá, né? 221,3 vezes 0,293 vezes 0. Não. Esse último aqui, vezes, eu vou colocar o último valor da calculadora, né? Isso dá 63, valor, vírgula 10. Isso em VAR, tá bom? Aí agora sim, finalmente, XM é igual a 221,3 ao quadrado sobre QO, que é 63,10. Isso vai dar um XM igual, aí você vai fazer 221,3 ao quadrado dividido por Answer, né? Novamente, que é a última resposta. E vai dar 776,12 ohms. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais algo para calcular dessa primeira prática. Então já calculou ZM, RM, XM, cosseno, seno, né? QO. Beleza. Esses são os valores que a gente tem que calcular para a primeira prática. Vamos para a segunda prática, que é a prática de curto-circuito. Na prática de curto-circuito, eu obtive uns valores, a medição não ficou tão boa, tá bom? Que é o VCC de 9,331. A corrente nominal deu 1,042 e a perda no cobre deu
9,667 watts. Então vamos lá. Aqui são mais coisas a calcular. Então a primeira coisa a calcular, RCC. O RCC é o PCC sobre a corrente que foi calculada na prática ao quadrado. Isso vai dar 9,311. Eita, gente, desculpa. Desculpa novamente. Vou usar essa borracha aqui, porque quando eu aperto na caneta ele... Subscribe 3, certo. Não precisa não. Ele... Enfim. Vamos ver se melhora isso aqui. Deixa eu ver se ele vai melhorar. Potência que é 9. Nove vírgula 667 dividido pela corrente ao quadrado, que é 1,042 ao quadrado. Isso daqui vai dar uma resistência da prática de curto-circuito igual, vamos lá, 9,667 dividido por 1,042 ao quadrado igual a 8,903 aproximadamente, né? Obviamente. Beleza, aí nós vamos para ZCC, que é... Não, perdão. Isso mesmo. VCC, né? Sobre N. Ou seja, 9... Isso tudo tem no material, essas equações, tá bom? Tem outras formas de calcular também. 9,311 dividido por 1,042. Ou seja, ZCC vai ser igual a 9,311 dividido por 1,042 igual a 8, deu bem perto de x, né? 9, 3 casas, 3, 6. Arredondando para... Como tem um 7 depois do 5, a gente bota o número a mais. Então agora nós vamos para XCC, que é fácil. É a raiz quadrada de ZCC ao quadrado menos RCC ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de ZCC, que é o 8,936 ao quadrado, menos o 8,903 ao quadrado. Então, como os números estão muito próximos, o correto é que dê um valor baixo. Então, vamos lá. Raiz quadrada na calculadora, abre parênteses, já abriu parênteses. Aí eu vou usar... Não sei se ele vai pegar... deixa eu ver se essa calculadora vai conseguir pegar o penúltimo resultado, que é esse 8,903, e subtrair aqui do último resultado ao quadrado, fecha parênteses, porque aí ele pega o valor exato, né? E a gente elimina um pouco mais os erros de aproximação. Então, igual... Deu erro, né? Porque ele não identificou o último valor. Uma pena, né? O correto a se fazer, então, é o seguinte. Vou refazer essas contas e salvar e fazer o armazenamento da variável. Então, vou refazer a conta de RCC, perdão, que é 9,667 dividido por 1,042 ao quadrado. Isso deu
o 8, o tarará, né? E aí eu vou jogar na variável A. A gente não usou a variável A, né? Não, perdão, não é assim não. Deixa eu botar isso aqui, ver se ele vai. Pronto, pegou, né? 8,903, tarará. Deixa eu ver se ele vai pegar assim, não sei. Não, esquece. Assim não. Aí agora vamos pro próximo. 9,311 dividido por 1042. Isso dá um número bem próximo. E eu vou salvar na variável B. Pronto. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Isso aqui eu salvei em A, isso aqui eu salvei em B. Aí, na calculadora, eu vou fazer o seguinte. B ao quadrado menos A. Então, raiz quadrada de B ao quadrado menos A ao quadrado. É que está salvo lá os valores. E apertar igual. Isso deu 0, voltando a cor, 0,759. Beleza. Então, aqui calculou XCC. Aí, algumas coisas aqui que a gente tem que calcular. Então, tem uma partezinha chata aqui de calcular. Vamos ver quanto é que dá o cosseno nessa prática. Como é um ensaio de curto-circuito, é para dar próximo de 1, né? Mas vamos ver quanto é que dá. Cosseno de φ é o PCC vezes o SCC, tá bom? Que basicamente é VCC vezes IN. Ou seja, aqui, né? 9,667 dividido por 9,311 vezes 1042. Tem uma vírgula aqui, né? Isso aqui dá um cosseno. Vamos ver quanto é que dá. 9,667 dividido. Aí, como tem dois números embaixo, abre parênteses. 9,311 vezes 1,042. Fecha parênteses. Igual. Aí dá 0,996, né? Próximo de 1. Beleza. Vamos para a próxima. Duas coisas interessantes aqui para a gente calcular, que é impedância percentual, que é a tensão do ensaio de curto-circuito sobre a tensão nominal vezes 100. Tensão do ensaio de curto-circuito deu 9,311. Tensão nominal é a tensão do primeiro ensaio, 2,2103, 3, vezes 100. Isso vai dar uma impedância percentual igual a quanto? 9,311 dividido por 221,3, e isso tudo vezes 100. Pode botar assim que ele vai dar certo. 4. Deixa eu ver se dá certo. 9,311 dividido por 221,3 igual. É isso mesmo. Aí multiplica isso por 100. Deu certo. Esse 4, impedância percentual, 4,207
né? Normalmente a impedância percentual de um transformador ela varia. Normalmente é para ficar de 3%, tá bom? 3 a 5%, tá bom? A 9, não, perdão, variei aqui. A 9%. 3 a 9%. Outra coisa aqui é a corrente de curto-circuito, que é bom calcular, que é 100 dividido pela impedância percentual vezes a corrente nominal, ou seja, 100 dividido por 4,207 vezes o 1,042, que foi a corrente nominal. Então, ICC vai ser 100 dividido por Enswer, né? É uma resposta aqui, vezes 1,02042, igual 24,765, depois é um 8, então, perdão, gente, isso aqui é uma corrente, não uma resistência, nem impedância, nem indutância. Então, em ampere. Beleza, agora vamos calcular outras coisas aqui. Basicamente, a gente tem que calcular a resistência. Para calcular a resistência, tem algumas formas, algumas estratégias. Então, RCC, R1, mais a relação de espiras ao quadrado vezes R2. E outra equação aqui, R2 é igual a R1 sobre a relação de espiras. Isso aqui, gente, tá assim 100% certo? Não, mas é um valor aproximado, tá bom? E satisfaz para a equação, porque no final das contas o que a gente quer é o circuito equivalente. Então não precisa ser exato. Precisa ser que se a gente bota no circuito equivalente, ele funciona as leituras como está dito no circuito equivalente. É isso que importa. Então vamos aqui substituir. Então quanto vale a relação de espira? A relação de espiras eu não lembro agora. Mas a gente sabe que a relação de espira é igual à relação de tensão, né? E a relação de tensão desse transformador é de 220 para 127. Então isso aqui vai dar aproximadamente 1,73. É suficiente para mim. Então vamos lá. Quanto vale RCC? RCC, a gente salvou em A, né? Vamos olhar nas variáveis aqui. RCC vale 8,903. Igual a R1, a gente não sabe quanto vale R1, mais alfa ao quadrado, então esse valorzinho ao quadrado ele vai dar aproximadamente 3 vezes R2. E R2 é igual a R1 dividido por 1,73. Então a gente vai substituir R2 aqui e a gente vai ter que 8,903 é igual a R1 mais, aí a gente vai ter 3 vezes R2, que basicamente é R1 dividido por 1,73, que basicamente é a raiz de 3, tá bom? Então, se a gente dividir 1 pela raiz de 3, se a gente dividir 3 pela raiz de 3, vai dar raiz de 3, né? Então, isso aqui vai dar 8,903 igual a R1 mais raiz de 3
R1. Ou seja, R1 vai ser igual a 8,903 dividido por, aí soma isso aqui, né? Vai dar 2,73. Então, R1 vai ser igual. Aí a gente vai pegar igual, botar para recuperar esse valor, né? A dividido por, aí isso aqui é 1, perdão, vamos abrir parênteses, 1 mais a raiz de 3, né? Basicamente é isso aí. 1 mais a raiz de 3. Fecha parênteses da raiz, fecha parênteses do denominador. Isso vai dar 3,259 ohms. E aí, R2 é igual a esse valor dividido por 1,03. Vamos ver quanto é que dá? 3,259 dividido por 1,73. R2 é igual a esse valor dividido por, botar a raiz de 3 de novo, para ficar certinho, igual 1,882 ohms. Pronto, temos os valores de R. Vamos para frente, que agora a gente precisa dos valores da indutância. Como é que a gente obtém o valor da indutância? O mesmo raciocínio que a gente teve para calcular R, a gente vai usar para calcular a indutância, ou seja, XCC é igual a X1 mais o quadrado da relação de Spira sobre X2. E X2 é igual a X1 dividido pela relação de Spiras. Então, vamos colocar lá. A gente sabe que o X, se eu não me engano, é o B, né? É isso? Não, é o X a gente nem salvou, né? O X deu isso aqui. Vou botar esse valor, tá bom? Tem um errozinho da aproximação, mas tô com preguiça essa altura do campeonato. 0,759. 0,759. 0,759 é igual a x1. Aí isso aqui a gente já sabe, né? Então vai dar 3, né? Porque vai dar 1,73 ao quadrado, dá 3. X2. E x2 é igual a x1 dividido por 1,73. E aí a gente vai ter que 0,752. Eu nem lembro se... Desculpa, gente. O cachorro tá... É 9. 59. 59. Então isso aqui é 9. X1 mais 3 vezes x1 dividido por raiz de 3. E isso vai dar 0,759 igual a x1 mais 1,73 x1. Então, x1 é 0,759 dividido por 2,75. Então, x1 é igual a 0,759 dividido por a parênteses 1 mais raiz de 3. Isso aqui vai dar 0,278 ohms. E aí, x2 é x1, que é o 0,278 dividido por alfa, que é 1,73. X2 é dividido por raiz de 3.
0,160. E agora, por fim, vamos desenhar o circuito equivalente. Então, no circuito equivalente, a gente tem o que aqui? R1, X1, ficou apertado aqui, né? Aqui a gente tem R2, desculpa. Ele está identificando que é para apagar. Então, R1, X1, R2, X2. E aqui a gente tem a representação do circuito de magnetização, né? A gente tem aqui a impedância de magnetização e a resistência de magnetização. Ou seja, Rm, Xm. Aí é só botar os valores que a gente obteve anteriormente e pronto. E é isso.